Fala galera, grande abraço pra você que a partir de agora se liga no Timaço na TV. Olha, hoje tem muita coisa pra gente discutir. A quarta rodada do Campeonato Alagoano já acontece nesta quarta-feira, rodada cheia. A primeira rodada que vai acontecer toda em um único dia, em uma única noite. E aí essa rodada também vai deixar o torcedor ansioso para o clássico que já acontece no próximo fim de semana. Então em debate daqui a pouco, CSA, CRB, ASA, Campeonato Alagoano, classificação. E eu tô ao lado de Natália, grande Natália. Boa noite, Natália. Muito boa noite, Orlando. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Trazendo muita informação nessa terça-feira. Terça-feira essa que vai ser recheada. A gente vai destrinchar muito o que vai acontecer nessa quarta rodada do Campeonato Alagoano, que a gente praticamente passou aí já da metade da competição, né, desse nosso charmoso torneio. E aí tem muita equipe que já precisa correr atrás do prejuízo. Tem muita equipe também buscando essa classificação. Valeu então fique ligado porque a partir de agora, pela TV Gazeta para todo o estado de Alagoas, pela Gazeta News, pelo canal 525 da sua Rede Claro, também pelo Gazeta de Alagoas no YouTube, você conosco e a gente também com você porque está no ar, Timaço na TV. Valeu, então, eu quero abraçar lá na Avenida Rotary, o Rubens, está conosco, grande Rubens, grande abraço para você, para dona Zélia, para a rapaziada toda. Abraço também lá na Avenida Rotary, o Gerson, grande Gerson também está sempre conosco, acompanhando o nosso Timaço na TV. Olha só, a terceira rodada do Campeonato Alagoano aconteceu neste fim de semana e a gente vai atualizar para você a classificação. Certo? Por quê? Porque óbvio que ela vai mudar nessa quarta-feira com a realização da quarta rodada da competição. Então a gente vai começar pela tabela de classificação, daqui a pouco a gente vai debater também a situação de cada clube com os prováveis times que vão entrar em campo nesta quarta rodada do Campeonato Alagoano. Primeiro lugar, CRB absoluto, tem 100% de aproveitamento. Na segunda colocação vem o CSA com 7, na terceira colocação ASA com 5 pontos conquistados. O time do Murici vem na quarta colocação com 4 pontos. O Cruzeiro, rapaz, a vitória do Cruzeiro fez um estrago para os adversários, porque ele melhorou bastante. Saiu da última para a quinta colocação. Na sexta vem o Penedense, também com 3 pontos. Sétimo colocado, CSE. Último colocado, o time do Coruripe. Natália, com toda a sua expertise, Natália, qual a surpresa do campeonato até então, hein, Natália? Para mim, Orlando, a surpresa do campeonato é a equipe do Murici. Né, não só pela colocação que está nessa nossa tabela, né, mas o Murici ele vem ali surpreendendo também os seus adversários. Estão pegando, por exemplo, o jogo da segunda rodada em que o Murici viajou para enfrentar o CRB aqui no estádio Rei Pelé. A gente teve uma mudança de postura, né, do Murici em comparação ao jogo de estreia que ficou ali no empate em 0-0 contra o ASA. Então, na minha opinião, o Murici vem sendo essa equipe que vem trazendo algo a mais para a competição. Né, a gente brincava que o Murici era essa equipe misteriosa, né, durante todo o campeonato alagoano, durante toda a preparação, melhor dizendo, né, para a competição, mas que quando o campeonato finalmente começou, a gente pôde ver ali o Murici dando muito trabalho, então deu trabalho para o CRB, o Murici que ficou na frente do placar, né, 2 vezes, ficou desse empate também contra um ASA, que é uma dessas equipes que é favorita a chegar a essa final, disputar esse título alagoano. E que agora, né, já nesse meio de semana vai enfrentar o CSA, a gente fala desse confronto já, mas para mim o Murici vem sendo essa equipe que vem trazendo algo a mais. Eu particularmente não esperava tanto assim, por a gente não ter tanta informação sobre a equipe durante a pré-temporada, mas que vem surpreendendo positivamente e pretende dar muito trabalho aí. É isso aí. E a equipe do Murici proporcionou, juntamente com o CRB, pelo menos para mim, até o momento, o melhor jogo do campeonato. E ver que não foi um baita de um jogo, mas pelo menos foi o que agradou mais, porque a gente viu duas equipes que brigaram mesmo realmente pela vitória. O time do Murici chegou ao ponto de ser dito pelo próprio técnico Eduardo Barroca de que se a vitória tivesse sido do adversário, não tinha nada de anormal. O time do Murici teve 2 bolas interessantes, teve uma que pediu inclusive pênalti, que para mim não aconteceu, mas se é um cara que toma uma decisão mais correta, podia ter saído de repente, realmente, no mínimo com um empate diante do Clube de Regatas Brasil. Então, para mim, também, de fato, o time do Murici tem chamado muito a atenção. O CSA é um time que chega na competição com um grau de desconfiança. E eu dizia antes do campeonato começar de que era necessário que o CSA conquistasse vitórias para ir ganhando a confiança. O CSA ainda tem sua invencibilidade, mas já não tem mais 100% de aproveitamento. Mas aparece também bem no campeonato com 2 vitórias e um empate e agora joga contra a equipe Murici.
tende a ser um duelo interessante na cidade de Murici. Eu considero assim, Natália, espero que seja mesmo. Tô doido para ver um grande jogo, sabe, Natália? A expectativa é essa, né? Ver um Murici muito parecido com aquele que enfrentou a equipe do CRB aqui no Rei Pelé, em Maceió. E a expectativa vai ser o Murici também que vai trazer essa dificuldade para o CSA, que vai fazer o seu segundo jogo fora de casa e, consequentemente, é o Murici que fazer o segundo jogo jogando no José Gomes da Costa. Então a gente tem essa expectativa de que vai ser um jogo bem disputado, né? Um CSA que deve ir, né, com algumas peças diferentes, o técnico Itamar Schulli deve fazer algumas mudanças. Já já a gente traz, inclusive, essa provável escalação para a gente poder ali imaginar também como é que deve vir esse CSA, já pensando que no final de semana tem um clássico, mas o próprio elenco azulino, né, procurou afirmar, deixar bem claro que não vai pensar jogo após jogo. Então, primeiro vai pensar nessa partida contra o Murici, mas lá na frente pensa, né, sobre o clássico das multidões, que, claro, movimenta ali muito mais também o torcedor azulino, que vai ser o mandante desse jogo. Então, tem outros fatores também para esse clássico das multidões, mas que pensando na partida contra o Murici, a gente pode esperar até um time mais misto. E eu, pelo menos, espero, Orlando, que isso não vá mudar ali muito o nível do jogo, né? Que a gente ainda, mesmo assim, tem um jogo bastante disputado. A gente continua olhando aqui a tabela de classificação. Natália, outro, para mim, que está surpreendendo pela vitória, principalmente, foi a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, todo mundo apontando, inclusive eu, né, que faço parte do mundo, óbvio, que a equipe do Cruzeiro é um time para brigar pela permanência do Campeonato Alagoano, né? E aí, com a vitória diante do CSE, o CSE que fez investimento, eu chego até a acreditar que um dos maiores investimentos do interior, depois da equipe do Asa, mas que não engrenou ainda na competição, não tem vitória, tem apenas um empate até então. Aí o Cruzeiro foi lá e venceu. Venceu, provocou a queda do Adriano, já tem técnico novo, o time do CSE, agora é o Leandro Campos. Mas enfim, para mim outra surpresa também, principalmente nessa rodada, foi a vitória da equipe do Cruzeiro. Cruzeiro botando as unhas de fora, como chama. O Cruzeiro trouxe essa mudança, né, ali, até mexeu bastante na tabela, que até então o Cruzeiro era o último colocado, então com o resultado positivo também, nessa vitória, somando os 3 pontos, e com os demais resultados que a gente teve nessa terceira rodada, o Cruzeiro acabou ficando ali nessa quinta posição, né, a primeira posição fora da zona de classificação, e também já dá uma emocionada ali também a mais a equipe do Murici, a equipe do Asa, porque se o Cruzeiro vence, né, o CRB nesse meio de semana, é claro, vai ser um jogo bastante difícil, mas se o CRB garante, se a equipe do Cruzeiro garante uma vitória, ela pode roubar colocações de Murici, colocações de Asa também, a depender dos outros resultados da rodada. Então já coloca mais lenha aí nessa fogueira, né, dessa tabela de classificação, não só o Cruzeiro, mas como a equipe do Penedense também. Então a gente vê que a tabela, por enquanto, ainda está muito equilibrada. CSA e CRB estão despontando ali um pouquinho a mais, né, nesse topo de tabela, mas de resto está bem nivelado e deixando aí em aberto essas outras vagas para garantir uma classificação para a próxima fase. Para mim, a decepção tem sido não só o CSE, mas também a equipe do Coruripe. Eu esperava mais. O Coruripe muita gente chega a dizer que depois do Asa é o maior investimento do interior, é da equipe do Coruripe, superando inclusive campeonatos anteriores, ou seja, fazendo realmente investimento. Tá devendo, Natália. Está devendo bastante a equipe do Coruripe, inclusive foi uma das primeiras equipes a iniciar os seus trabalhos de pré-temporada, né, pensando em como faria ali para essa temporada de 2026. E foi uma equipe que, inclusive, perdeu seu técnico, né? O Bebeto Moraes anunciou aí por meio das suas redes sociais a saída do comando técnico do Hulk Praiano. E o Coruripe que vai, juntamente com o CSE, vai fazer esse campeonato agora de recuperação. E a gente fala que já é uma recuperação porque o campeonato já está se encaminhando aí para o seu meio para o final. Então cada pontinho vai ser importante, cada jogo vai ser importante para as equipes fugirem desse rebaixamento para a segunda divisão do Alagoano. Mas com certeza, tanto para mim, tanto Coruripe quanto CSE têm sido decepções. Eu não apostava que iam ser equipes que iam estar nessa parte de baixo da tabela. Eu acreditava também que essas equipes trariam uma competitividade a mais, né, para o Alagoano, mas a gente viu muito pouco. Coruripe, CSE muito abaixo, não só nas suas partidas de estreia, mas também nas outras rodadas que aí seguiram, né, a segunda, a terceira rodada. Então foram equipes que deixaram bastante a desejar e que também são equipes bem tradicionais do Alagoano, né? A gente costumava ver tanto Coruripe quanto CSE nessas últimas temporadas chegando muito bem nessa fase final, nessa fase de mata-mata, mas que dessa vez parece que a gente vai ter aí novos nomes se classificando. A gente falou, inclusive, de duas equipes que estão devendo no campeonato, se referindo ao CSE.
se referindo também à equipe do Coruripe e os dois que anunciaram as saídas dos técnicos. A gente já trazia ontem aqui no programa, o Adriano Rodrigues deixou o CSE, né? Aquele famoso em comum acordo, Leandro Campos assume. É um cara que já passou pelo CSE e a gente acredita que pode dar uma cara nova. O Adriano tem muita capacidade, porém o time do CSE é um time muito, mas muito experiente, com uma média de idade muito alta. De repente um cara mais tarimbado consegue colocar essa equipe para jogar bola, né, Natália? Pois é, talvez traga esse diferencial aí, né, para o que o CSE está precisando. E o mesmo também se vale para a equipe do Coruripe, que foram as duas equipes que trouxeram essa troca de técnico, mas estão apostando em técnicos que já têm experiência no futebol no geral, no campeonato alagoano também, no futebol alagoano. Então já se tem aí uma expectativa de que a gente possa ver um pouco mais, né, dessas equipes durante esse resto de competição. Só que eu volto a dizer, as equipes já vão se encaminhando para esse campeonato de recuperação, porque é um campeonato muito curto. Então agora contar com essa voz da experiência para ver se traz ali novos ares e também para extrair algo diferente desses atletas que já compõem o elenco. A equipe do Coruripe tirou o Bebeto Moraes, o cara também que tem uma boa experiência, passagem na base do CSA, na base do CRB, no próprio CSA também foi auxiliar técnico do Adriano Rodrigues, e sai ele e chega o Júnior Amorim. Júnior Amorim é um conhecedor do futebol de Alagoas, né? Já vestiu a camisa do CRB de forma muito bem, do próprio CSA, e agora chega na condição de treinador. Já tem um trabalho de uma certa experiência já nessa função. Porém, em Alagoas será o primeiro trabalho dele. Não deixa de ser um desafio, né, Natália? Não deixa de ser um desafio. A gente entende também o que o Campeonato Alagoano ele tem ali para oferecer também de diferente, né, durante toda a competição. Então vai ser um desafio até para você pegar o barco meio já andando, né, o trem andando, como a gente costuma falar. Vai ser esse diferencial e também vai ter que se adaptar ali a metodologia, o método de cada técnico, de cada professor, ao elenco que já está compondo, porque é um tempo muito curto para você trazer novos nomes, anunciar, esperar sair no bid e aí até esse atleta se adequar ali aos demais jogadores do elenco. Então vai ser experiências diferentes para poder estar garantindo, claro, né, a melhor posição na tabela, poder estar beliscando uma classificação, porque com certeza são equipes que querem fazer de tudo, Orlando, para poder estar fugindo aí dessa zona de rebaixamento. Rapaz, não é nada bom ser rebaixado, né? Principalmente em um campeonato de tiro curto e com um nível técnico que não é dos melhores. Então você ser rebaixado é apontar realmente uma fraqueza muito grande. Vamos então colocar na tela, diretor, por gentileza, os jogos que vão acontecer neste meio de semana. Conforme eu falei no destaque do programa, no início do programa, uma rodada que acontece toda nesta quarta-feira. E aí a gente já vai viver também a expectativa do clássico que acontece no próximo fim de semana. Teremos então nesta quarta-feira, Natália, quais os jogos? Na quarta-feira a rodada cheia, né? A gente começa com 2 jogos às 7 horas da noite. Então a gente já começa com o Penedense enfrentando a equipe do CSE, esse jogo que vai acontecer lá no Alfredo Lee. E no mesmo horário, o Murici recebe a equipe do CSA no José Gomes da Costa. 1 hora depois, a gente tem o Asa recebendo a equipe do Coruripe. O jogo acontecendo no estádio municipal, né, no famoso Fumeirão, Coraci da Mata Fonseca, que é o estádio que tem mais nomes possíveis aí dentro do nosso campeonato alagoano. O Asa que vai fazer o seu último jogo jogando em Arapiraca. Né, dessa sequência aí, o Asa que teve 4 jogos seguidos em Arapiraca, dessa vez vai estar enfrentando o lanterna da competição, a equipe do Coruripe. E no mesmo horário, às 8 horas, o CRB fecha nessa 4ª rodada do Alagoano 2026, recebendo a equipe do Cruzeiro no estádio Rei Pelé. Quem é grande favorito aí, Natália? Indo de jogo após jogo, nessa partida primeiramente entre Penedense e CSE, eu acredito que o Penedense é favorito para essa partida. Só tem uma vitória na competição, vem de uma derrota também, mas o Penedense tende a ser muito forte quando está jogando no Alfredo Lee. E vai pegar um CSE também fragilizado com a mudança de técnico, então acredito que a equipe do Penedense é a favorita para sair vitoriosa. Aqui essa partida entre Murici e a equipe do CSA, eu já acho um confronto mais equilibrado. É um CSA que, como a gente mencionou, pode vir ali com algumas mudanças, mas para a partida eu ainda acredito que o CSA é favorito para o jogo. Se esse favoritismo vai entrar em campo e vai trazer alguma influência, ali já é mais 500. Falando agora de Asa e Coruripe, para mim o Asa também, pelo mesmo critério, né, que eu utilizei no jogo do Penedense, o Asa vem de um resultado mais
positivo do que a equipe do Coruripe, né? O Asa vem de um empate. Vai estar jogando dentro de casa também, contra o lanterna da competição. Mais uma vez, também tem essa troca de técnico. Então, é uma situação que mais ou menos se assemelha ali com outro jogo da rodada. Então, acredito que o Asa é favorito para esse jogo. E para finalizar, CRB e Cruzeiro, eu enxergo também o CRB continuando, né, seguindo nesse favoritismo. Vai enfrentar um Cruzeiro que vem embalado, vem motivado por conta da vitória na última rodada, a primeira vitória do Cruzeiro na competição. Mas é um CRB que é muito forte jogando dentro de casa. E já nessas vésperas de clássico, mesmo com a escalação, né, sofrendo ali alterações, pelo menos essa é a nossa expectativa, a gente pode ver um CRB que vai ser favorito. E eu vou jogar essa bola para você também, Orlando. Não vou só me comprometer aqui, não. Quais são os favoritos nessa quarta rodada do Campeonato Alagoano? Natália, eu vou parar para pensar e por isso eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu respondo. Fique ligado aí com a gente. Valeu, então, já de volta e como a Natália pediu, né, eu sou obediente. Vou falar então o que é que eu acho que pode acontecer nesta rodada. Tô observando aqui, diretor, tô me virando aqui para poder acompanhar, né, tela cheia, aí fica mais fácil, diretor. Olha só, Penedense e CSE. Cara, o Penedense joga dentro de casa, jogou direitinho aqui na capital alagoana, jogou direitinho contra a equipe do CRB, muito embora, deu muito campo para o CRB no segundo tempo. Eu até cheguei a dizer na rádio, lá no Bola Quente, de que a equipe do Penedense pode cobrar taxa de localização do CRB, diretor, porque o CRB ficou 45 minutos literalmente dentro do campo da equipe do Penedense. Mas enfim, é um time que dentro de casa sabe jogar. E perdeu para o CRB, perdeu, mas perdeu por um placar apertado de 1-0. Então vejo o Penedense com um grande favoritismo dentro de casa jogando contra a equipe do CSE, que tem um fato novo, que é a chegada do Leandro Campos. Mas será que ele trouxe também toda a capacidade para o time? Ou só ele vai só ficar gritando e pedindo, né? Aí você pede, e às vezes a turma quer fazer, mas não consegue, né? Então eu acho o Penedense favorito, acho que dá Penedense nessa partida. Agora teremos, como a Natália disse, um jogo muito interessante na cidade de Murici, cara. O Murici jogou aqui contra o CRB, jogou muita bola, teve a oportunidade de vencer a partida, esteve sempre à frente do placar contra uma equipe que é Série B do Campeonato Brasileiro e terminou perdendo o jogo, mas com um placar apertado, de 3-2. Joga contra o CSA. O CSA vem jogando direitinho. O setor que eu acho mais interessante do CSA é o setor de meio de campo, mas a sua defesa também mostra muita qualidade, ainda não tomou gol na competição. E na frente o Ciel marcou na penúltima partida, na última passou batido, mas é um cara que se devolver ele guarda. É um jogo que mostra um equilíbrio muito grande. O time do Murici venceu no último domingo, mas foi dito inclusive pelo próprio treinador de que o time não jogou nada. Que o time venceu, mas não convenceu. Fez um gol no início do jogo e terminou segurando o resultado. Joga agora contra a equipe do CSA, sabe que tem que jogar bola. Muito embora o CSA contra a equipe do Asa, parece que o medo de perder tirou a vontade de ganhar. Vamos aguardar o que pode acontecer nesse jogo. Um jogo muito equilibrado. Para mim, qualquer resultado que não seja de goleada é normal. Agora a gente tem a partida entre Asa jogando contra a equipe do Coruripe. Coruripe é o lanterna da competição, cara. Não conseguiu vencer ninguém ainda, mesmo quando joga dentro de casa. Ele joga com o Asa, que vem de uma vitória contra a equipe do Cruzeiro e vem de um empate diante do CSA. Para esta partida, o Igor Leite, será que vai poder jogar ou não? Ele saiu machucado, né? Passa a ser dúvida para esta partida. Mas também não está jogando um primor de bola. E aí o Asa joga dentro de casa, diante do seu torcedor, fará a sua terceira partida como mandante. Interessante que o Asa, em 2 jogos, conquistou apenas 2 pontos como mandante, porque a vitória ele era visitante, o mando de campo era da equipe do Cruzeiro. O Asa joga dentro de casa contra o time do Coruripe, que vive a mesma situação do CSE, fazendo a estreia do seu treinador, o Júnior Amorim. Mesmo assim, eu acredito mais no Asa, porém o Asa está devendo. Tem que melhorar muito, tem que corresponder mais, porque é um time também de Série D do Campeonato Brasileiro, mas que começou a trabalhar já faz um bom tempo. Então tem a obrigação de render mais. E eu até acho que ele terminou o jogo contra o CSA mais inteiro fisicamente do que o time azulino. Finalizando no estádio Retelé, tem o CRB jogando contra a equipe do Cruzeiro. Cara, o CRB é Série B do Campeonato Nacional. Início de temporada. Natália perguntou, o Wilson perguntou, o Matheus tem perguntado ao próprio técnico Barroca. E ele tem admitido que o time ainda sofre o início do ano, sofre o início de temporada. Teve 2 semanas só de trabalho. E aí já começa o campeonato.
cada time, cada jogo está sendo um time diferente. Ele está fazendo isso para preservar os atletas, para não estourar ninguém, porque o ano promete e promete demais. Mesmo assim, com qualquer time que o CRB coloque em campo, para mim o CRB é o grande favorito, cara. O CSE perdeu para o time do Cruzeiro, o Cruzeiro conquistou uma vitória muito importante para ele, que tirou ele, inclusive, lá da zona de rebaixamento, mas o CRB joga dentro de casa, tem total obrigação de vencer e de manter 100% de aproveitamento. Isso acontecendo, ele encaminha muito bem a sua classificação já fica bem próximo dessa situação, porque o campeonato vai literalmente passar do meio da tabela. Então, para mim, o CRB jogando dentro de casa, a obrigação é toda dele. E até agora o CRB só ganhou de placar apertado. Está na hora de começar a deslanchar também, porque se você somar o quanto custa o ataque da equipe do CRB, olha, paga os 3 times de Alagoas. Então tem que corresponder, Natália. É nesse nível, o CRB tem levado aquelas emoções, né, para o torcedor regatiano. A gente tem acompanhado, teve a primeira emoção, né, que foi na partida ali que abriu a competição. A gente viu que o CRB só venceu o CSE pelo placar de 1-0 e também foi de muita tentativa, né? O CRB tentava de todas as maneiras e ali com o Léo Campos conseguiu não só abrir o placar, mas também fazer o único gol do jogo. Contra o Muricy foi ao contrário, né? O CRB começou levando sustos, o Muricy abre o placar, depois ainda no primeiro tempo o CRB garante esse empate. Na segunda etapa, a gente vê o Muricy que novamente fica à frente do placar e ali o CRB com o Mikael empata a partida e futuramente vira o jogo também e sai com essa vitória. E no final de semana, acompanhando a terceira rodada, o CRB também sofreu pressão para estar conseguindo abrir esse placar lá em Penedo, quando enfrentou a equipe do Penedense no Alfredo Lee, e foi também já nessa reta final de jogo. E é um CRB que o próprio técnico Eduardo Barroca falou, tem resolvido as partidas só no segundo tempo. Então, uma equipe que está tendo essa dificuldade na hora de marcar, e uma dificuldade que não é só de agora. A gente acompanhou durante todo o ano de 2025 o CRB tendo dificuldade com os seus atacantes, né? Então, a equipe estava ali, tinha bons nomes no seu ataque, mas não estava conseguindo encontrar os caminhos dos gols. E isso tem acontecido nesse começo de campeonato alagoano. A expectativa é que com o tempo de treinamento, com o tempo também de preparação das equipes, o CRB possa estar aproveitando melhor essas oportunidades que são criadas, mas é um fator que ainda preocupa. O CRB que por enquanto está vivendo na emoção, vamos ver como é que a equipe vai desempenhar amanhã contra o Cruzeiro, porque final de semana já tem clássico e se ficar nessa brincadeirinha para o clássico, aí é quando as coisas vão começar a apertar de verdade. Natália. Natália, a equipe do Penedense jura que o CRB ganhou com um gol irregular porque houve a falta do ponto. E você estava lá, inclusive. O que você achou, Natália? Estava lá, inclusive a gente acabou de exibir, né, esse lance, o nosso diretor puder até voltar naquele lance final, quando a gente acompanhou o gol do Potker. O gol do Potker não, perdão, o gol do Baggio. Né? E a gente vê exatamente no lance o Hereda fazendo aquele cruzamento no limite. E o que se reclama é exatamente da falta ali que se teria ou não acontecido no Potker com o zagueiro do Penedense. Orlando, cheguei à conclusão de que eu não acho um absurdo não ter sido marcado a falta e eu também não acho um absurdo se tivesse sido marcado a falta. Para mim, o Potker, ele vai ali completamente na malícia, totalmente no corpo do zagueiro do Penedense, mas pelo nível da arbitragem que foi da partida, pelo nível da arbitragem brasileira atualmente, a gente vê que geralmente não estão marcando esses lances. Né, o Baggio acaba ficando ali sozinho e também tem essa dúvida, será que essa falta influenciou diretamente ali o lance, se o zagueiro do Penedense teria conseguido chegar ali na bola, na marcação, mas para mim o Potker ele vai nessa malícia mesmo de chegar dando essa trombada, né, porque ele nem encosta na bola. Mas a verdade é que o CRB tentou e nessa chance conseguiu, foi quase no limite, a gente viu também, né? O Baggio, ele acerta ali bem no cantinho da trave do goleiro Alexandre, da equipe do Penedense, que acaba não conseguindo fazer essa defesa e o CRB sai vitorioso aí por 1-0. Mas na minha opinião foi essa, para mim é uma falta que ela é cabível ali de interpretação por parte do juiz, que estava bem postado no lance e optou ali por deixar o jogo seguir. Para mim, o lance normal, contato de jogo. Agora é impressionante como o Thiaguinho terminou o ano tão bem e como o Thiaguinho não está bem no início de temporada. Aquela bola, teve um lance que ele limpou exatamente como fazia o ano passado. Ele mais para a direita, limpa, leva para a esquerda, bate, a bola começa a fazer uma curva e normalmente morria no fundo do gol. Lá em Penedo ele fez uma videocacetada, como dizia o saudoso Arivaldo Maia, porque ele deu um chute, eu acho que a bola ainda está caminhando lá no Rio São Francisco, Natália. Ele está tendo uma dificuldade, né, para começar a marcar os seus gols nesse começo de temporada.
A gente viu como ele foi importante para a equipe do CRB na temporada 2025 e a expectativa é que ele mantivesse ali o mesmo nível, até um nível um pouco mais alto, para 2026. E o Campeonato Alagoano acaba dando essas oportunidades, né, para o técnico do Barroca fazer esses testes. Mas é verdade que o Thiaguinho ele tem sido ainda um desses homens de confiança do Barroca. É um atleta que é bastante jovem, tem muito a amadurecer ainda também dentro de campo. Só que traz um diferencial para o CRB, que é aquela habilidade junto com a velocidade. Então ele consegue trazer esse diferencial. Também na marcação, o Thiaguinho é um jogador que suporta bastante na marcação. Então, quando ele é acionado, quando o Barroca decide colocar ele no segundo tempo, se ele não começou jogando contra o Penedense, ele estava na escalação titular, mas quando o Barroca precisa ali fazer alterações, o Thiaguinho é sempre uma dessas opções que vem do banco para poder estar trazendo um gás novo para o CRB. Ainda não conseguiu colaborar em gols, mas é a expectativa também de que ele vá conseguir melhorar também o seu nível físico, conseguir aproveitar as oportunidades que vêm sendo criadas para voltar a ser aquele homem-gol do CRB e, quem sabe, até distribuindo um pouco mais esses gols, né? Porque 2025 ficou tudo nas costas do Thiaguinho para estar marcando os gols do CRB durante a temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, e a expectativa é que em 2026 ele faça um ano tão bom quanto. Isso aí. Vamos então ver o provável time do CRB, porque o CRB em toda a partida ele mudou. Ele começou o campeonato com o William Potker, depois foi com o João Neto, depois com o Mikael e agora vamos ver quem vai ser então nesse meio de semana. Isso eu tô falando daquele homem em área, né? Porque teve mudança na defesa. Até o Vitor Caetano passou por lá, tem gente que não ficou com saudade de jeito, eu fico doido que ele vai embora, né, cara? Aí no setor do meio de campo também teve mudança, porque ora foi o Luizão, ora foi o Pedro Castro, o Giovani estava cotado inclusive para começar o jogo contra a equipe do Penedense, mas aí teve um entorse e terminou ficando de fora da partida. O Henry também com contratura muscular ficou de fora, o Wallace jogou. Aliás, o Wallace é um cara que tem entrado e tem correspondido, né? Tá até aqui no provável, né? Tá até na provável. Ele vem ali até trazendo uma tranquilidade, né, para o torcedor que estava nessa cobrança para ter mais um zagueiro. Na minha opinião, ainda é um jogador que precisa ter esse amadurecimento. O CRB, na minha opinião, também precisa ter um zagueiro com mais experiência, né? Pelo menos um zagueiro reserva com mais experiência. O Wallace ainda é um jogador bastante jovem, mas nas partidas que fez não comprometeu e trouxe a segurança também para o técnico Eduardo Barroca. E já aproveitando para a gente falar dessa provável, né, o nosso querido Iverson Fernandes trouxe ali quais seriam esses possíveis nomes. Ainda podem haver mudanças, o técnico Barroca ainda pode mexer um pouco mais nesse provável time do CRB, mas a expectativa é da gente ter um time bastante rodado. E a gente fala de todas as mudanças que estão acontecendo, mas o gol manteve o Matheus Albino. Não vamos O Barroca também não vai arriscar tanto assim, Ele não quis mexer muito, ele já viu o que aconteceu contra a equipe do Muricy, então decidiu dar uma segurada no gol. A tendência é permanecer com o Matheus Albino. A linha de 4 defensiva, a gente tem o Hereda na lateral, o Wallace, Darlisson e o Maicon, né, que é um desses laterais que vem sendo o grande destaque do CRB, teve a sua passagem na base, é um atleta bastante jovem também e vem ali, né, chegou esse time titular e tem toda essa expectativa. A gente já vê mudanças nessa provável do CRB, Orlando. E aí isso acontecendo, né, Natália? Porque aqui é o provável, né? Pode ser que o Barroca queira, rapaz, já que passaram esse bisu, eu vou mudar, né, Natália? Pode ser que aconteça isso. Mas aqui, como diz o Ari, aqui ele tem 3 jogadores oriundos da base, né? Que é tudo que o torcedor espera. Tem o Wallace. Segurar essa fala oriundo da base foi logo com 3. Aí ele tem o Wallace, que é um cara que está aproveitando muito bem a oportunidade e aí tá com já alguns quilômetros na frente do Darcy. Darcy, você é um cara que joga de zagueiro, que joga também no lado esquerdo como um lateral, mas aí o Wallace chegou mais fininho, ganhou, para mim já tá alguns quilômetros na sua vantagem. Aí ele tem o Mike lá do outro lado, se fala mil maravilhas desse garoto, tomara que ele chegue e que arrebente mesmo. Aí o Luizão tá de volta no setor do meio de campo, né? Luizão tá de volta e deve fechar ali nesse meio de campo com o Pedro Castro em uma ponta, Danielzinho na outra. Tem essa questão até para dar uma poupada no Christopher, né, que vem sendo... Que é o melhor cara do campeonato até agora, o melhor né? cara do campeonato, melhor cara do CRB, vem trazendo essa consistência no meio de campo, que sofreu diversas alterações, mas o Christopher se manteve, né, em todas as partidas do CRB. E aí a gente já tem um meio de campo um pouco mais diferente, com o Danielzinho podendo ali começar também a partida. E lá na frente do ataque também a gente tem um trio ali com alterações.
Então a gente tem o Bádio, né, que fez o gol na última partida contra o Penedense. João Neto como 9, vamos ver se nesse jogo ele tem uma participação maior assim durante a partida. E aí na outra ponta a gente tem uma dúvida, podendo ser ou William Potker ou o Pato. Né, a gente tem essas duas vagas ali em aberto. E mais lembrando ainda, né, é uma provável escalação, a gente pode ver ainda mudanças ali. O CRB fez o seu último treino, né, o famoso treino dia pronto, na tarde de hoje. Então finalizou a sua preparação. Então depois desse treino, né, o Barroca deu ali aquelas pontuações para ver como é que vai ficar essa escalação, que ela ainda pode sofrer mudanças. Aí o Luizão volta, é um cara que vai ganhando posição no setor do meio de campo. Danielzinho, todo mundo já sabe quem é. E o Pedro Castro também. Na realidade, quem não é titular no CRB tem percebido que tem feito de tudo para convencer o técnico Barroca de que tem vaga no time. Agora, sem o Christopher, o CRB perde muito, cara. Porque o Christopher tem muita qualidade. Terminou a Série B voando e começou muito bem 2026. Inclusive com mais liberdade de aparecer mais próximo da área, de pisar na área. Enfim, eu acho que o CRB vai perder com a ausência dele. Mas é natural que faça isso por conta de que o time ainda não está 100% fisicamente, está buscando condicionamento dentro do campeonato. E é lamentável que a gente tenha que usar campeonato estadual para poder servir realmente de preparação para quem vai para a Série A, para quem vai para a Série B, principalmente. E aí no setor de ataque, o Baggio, um cara que hora é titular, hora é reserva. O João Neto no jogo contra a equipe Muricy, muita gente falou a respeito dele, inclusive eu. Agora a bola também chegou, quase não chegou para ele, não foi, Natália? E quando chegou não tinha qualidade, né? Exatamente. Fica difícil para o atacante. Agora, no setor de ataque, lá no lado esquerdo, tem as opções do Potker e do Pato. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, o Pato, com pé de pato, eu preferia ele do que o Potker, cara. Honestamente, você tá entendendo o que eu tô falando, né? O Pato com pé de pato, aquele de andar, né? Eu preferia ele. Troca chuteiro, bota pé de pato pra ele, eu preferia ele do que o Potker. O Potker, realmente, a gente faz um esforço pra ver se ele agrada, mas tá muito mal, cara. Tá muito abaixo. Ali, assim, tá muito abaixo, mas tá no mesmo nível que deixou do ano passado na temporada, né? Não tem nem tanta mudança assim. Ele se manteve na mesma média. E o Pato vem buscando essa titularidade dentro do CRB. Então, por estar buscando essa titularidade, tem mostrado ali um pouco mais. Então, é um jogador que eu particularmente tenho gostado de ver, mesmo que pouco dele, né, nos momentos que ele é exigido, ele traz uma velocidade, uma descida rápida do CRB ali também pela ponta direita. Então é um jogador que está procurando trazer esse diferencial e que eu acredito que ele possa ser, né, esse ponta ali do CRB. No jogo contra a equipe do Muricy, ele jogou aqui pela ponta direita, né? Ele inicia ali no que seria esse lugar do Bággio. Então vamos ver também como é que o Eduardo Barroca vai montar esse ataque, porque agora ele tem peças de sobra para o ataque do CRB. A expectativa é que algum deles ali, pelo menos, corresponda dentro de campo. É isso aí. O jogo acontece nesta quarta-feira. Você acompanha tudo com o Timaço, viu? Através da Rede Gazeta de Rádio, você conosco. Lembrando que a gente já começa a partir das 6 da noite, aí 7 da noite tem o jogo do CSA, às 8 da noite tem o jogo do CRB. Você acompanhando todos os detalhes. O time do Cruzeiro não deixa de ser um mistério pra gente. Tá lá no interior, com pouca divulgação. Mas enfim, vem na capital alagoana. Olha, o Cruzeiro, eu tenho certeza que depois da vitória, vem aqui na capital alagoana para jogar totalmente fechadinho, tentando de todo jeito levar um empate, o que seria realmente uma conquista para ele e uma perda de 2 pontos da equipe do Clube de Regatas Brasil. Eu imagino assim, um jogo onde o CRB provavelmente vai jogar o tempo todo atacando, agredindo a equipe do Cruzeiro e o Cruzeiro se defendendo para ver se leva um ponto para o interior, que seria bom demais para ele. Chegaria a 5 pontos, dava uma caminhada legal na tabela de classificação, Natália. Isso mesmo, o Cruzeiro tem de ali a trazer bastante alterações, né? E trazer também uma mudança de clima para essa partida, Orlando. É um Cruzeiro que pouco se sabe, é um Cruzeiro que tem ali também um elenco que é praticamente formado por jovens. Então tem toda essa expectativa do que a gente pode ver no Cruzeiro contra o CRB. Como eu havia falado no começo do nosso programa. Né, um Cruzeiro que vem de uma vitória, então traz um embalo diferente, vem com essa motivação para agora querer se distanciar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Então pode ali trazer um diferencial, né, tem essa expectativa também que vai procurar fazer um jogo duro com o CRB, mas do outro lado vai encontrar um CRB que tem bastante qualidade também e a gente vai ver como é que vai se dar esse confronto. Eu tenho acompanhado público, renda de cada partida do Campeonato Alagoano. Olha só, o campeonato até agora, 37 mil pessoas foram aos estádios. E aí a gente já tem 12 jogos, né? 12 jogos já foram disputados.
3 rodadas com 4 jogos, 12 jogos, 37 mil torcedores. Público muito pequeno. Pequeno demais. A arrecadação também tem sido muito baixa. É interessante o seguinte, teve jogo, cara, salvo engano, do Penedense, que teve um público pagante menor do que não pagante e cortesia. Já pensou como é que se faz futebol de uma maneira dessa, né? E eu tô sendo, pessimista em relação ao público desta quarta-feira no estado de Rei Pelé. Porque no próximo fim de semana tem clássico. Aí eu acredito em público pequeno para CRB e Cruzeiro, Natália. E nenhuma das equipes até pensou em fazer alguma casadinha, né? A gente tem esse diferencial também. O CRB, principalmente, que vai fazer esses 2 jogos em Maceió, poderia ter feito ali, né, talvez um preço especial. Vai ser visitante no clássico, talvez tenha impedido ali de uma certa maneira, mas poderia ter feito ali um preço especial até para você chamar mais o seu torcedor para ir para esse jogo contra o Cruzeiro também. Mas eu não sei nem se eu fico tão surpreso, Orlando, vendo também os últimos públicos que a gente acompanhou de 2025 como um todo, não só na Alagoano, mas também nas outras competições. A gente vê que cada vez mais o torcedor tem indo menos ao estádio, né? O torcedor, na realidade, acaba só lotando o estádio em jogos que são mais importantes ou um jogo que é mais decisivo ali em umas rodadas, dependendo da competição. Então, falando de campeonato alagoano, por exemplo, a gente pode esperar, não vou nem falar um grande público no clássico, porque eu nem sei se vai ter um grande público. Os últimos clássicos a gente não teve ali o Rei Pelé lotado como a gente costumava ver no passado. Mas eu acredito que a gente vai ter um público melhor no clássico, mas aí na expectativa de semifinal e final, aí a gente pode esperar o Rei Pelé lotado. Diferente disso, eu acho difícil. Verdade, Natália. A gente vai faturar e daqui a pouco a gente chega trazendo as informações da equipe do CSA. Como vai o Azulão para enfrentar o time do Muricy? Jogo que acontece nesta quarta-feira, às 8 da noite. Fique ligado, a gente volta já já. Valeu então, já de volta e abraçando a você que está acompanhando o nosso timaço na TV. Olha, quarta-feira promete, tem rodada cheia do Campeonato Alagoano, a 4ª rodada da competição, Natália, não consigo me acostumar com isso. Campeonato pequeno, já devia ter me acostumado, né? Porque ano passado, por exemplo, também foi assim. Mas 7 rodadas somente na primeira fase, tem time que vai entrar de férias começando antes do Carnaval. Já pensou, cara? Já pensou que coisa? É, o nosso mini campeonato, né? O nosso querido torneio, nosso charmoso torneio, né, estadual, e a gente fica nessa, a gente fica com esse gostinho de que queria acompanhar mais do campeonato alagoano, só que depois de todas as mudanças que fizeram, que colocaram 2ª divisão do campeonato, a gente perdeu aquela competição mais longa, né, porque eu ainda me lembro quando era grupo A, grupo B, os grupos se enfrentavam, CSA e CRB eram cabeça ali de cada grupo, e aí a gente tinha mais jogos, tinha mais confrontos, mas o campeonato alagoano foi perdendo aí cada vez mais rodadas, e a gente tá tendo o campeonato mais enxuto. A gente falava há poucos instantes da partida do CSA contra o Muricy. O jogo acontece no interior de Alagoas, lá na cidade de Muricy, às 8 da noite desta quarta-feira. Será a 2ª partida consecutiva que o CSA joga fora de casa. O CSA que foi uma das primeiras equipes a começar a trabalhar, ao lado inclusive da equipe do Asa. O CSA começou a trabalhar em novembro. E aí eu considero que já devia ter o time já 100% fisicamente, pelo menos com grande maioria dos jogadores. A gente entende, por exemplo, a situação do Ronaldo Mendes, que vai, inclusive, ser preservado dessa partida também. Quando saiu a escalação do CSA para jogar contra a equipe do Asa, aí eu disse, rapaz, o Ronaldo Mendes não apareceu, não foi relacionado. O Itamar está pensando no clássico, eu acho que ele estava exatamente pensando no clássico, porque novamente ele não vai jogar, não vai pegar a relação. E a gente tem aqui o provável time do CSA. Vamos lá, Natália, e o time do CSA, a zaga não tomou gol ainda, cara. Tá toda ajustadinha. A zaga não tomou gol e a gente tem até também umas mudanças dentro desse time do CSA e tem até alguns detalhes de alguns jogadores que a gente já vai trazendo também de informação que ontem eu estive lá no CT Gustavo Paiva e a gente pôde coletar, né, algumas informações do que seriam esse provável time do CSA. Então, no gol, a tendência é permanecer com o Ellerson, né, vencendo o goleiro do CSA, aí oficial nesse campeonato alagoano. E aí a gente tem a linha defensiva, que deve permanecer com o Rian Santana, que não é lateral de ofício, mas que vem desempenhando aí um bom papel. Então, o Rian Santana deve permanecer na lateral. E aí a dupla de zaga vai ter uma alteração. O Ryan vai permanecer e o Marlon, ele já está bem fisicamente, né, ele teve só
Não foi uma lesão, não foi nada grave que ele teve, né? Que ele acabou saindo machucado na partida contra o Asa, mas ele já está naquela fase de recuperação. Ontem estava fazendo alguns treinos ali básicos na academia para você recuperar a sua forma física. E quem deve no lugar do Marlon deve ser o Ramon, que inclusive entrou, né, no lugar dele durante a partida contra o Asa. Mas aí o Ryan segue e fechando a linha de 4 a gente tem o Kaique. O Rian tá ganhando mesmo o prestígio do torcedor, já tem a confiança do técnico, tá dando certo. É um cara que tem suas qualidades para jogar como lateral e também tem a qualidade como atacante, que é de fato a posição de origem dele. Agora aqui na zaga, ele não tem o Marlon, joga com o Ramon e o Ramon é o faz tudo do CSA, né? Porque Voltou ele é volante, a ser, né? joga como lateral e agora como zagueiro também. Exatamente, o Ramon que está de volta no CSA e faz esse faz tudo. E é o CSA também que está tirando leite de pedra quanto a isso, né? Não tem ali o Lucão, que é outro zagueiro que o CSA tem no seu elenco, estava machucado, já está recuperado, já está treinando juntamente aos outros atletas, né, do elenco, mas não deve ir ali iniciar já essa partida, né? O Ramon, por ter entrado já na posição do Marlon, deve ser aí essa principal opção para estar ocupando essa posição ali do jogador. Partindo para o meio de campo, aqui a gente deve ter algumas mudanças, né? O Kailan e o Igor Guilherme devem permanecer, talvez ali ainda tenha suspeito, talvez Fabrício Bigode começar essa partida. Ele terminou o jogo contra o Asa, né? Foi, ele entrou durante a partida ali. E aí, partindo para meio de campo, mas já indo para aquele meio atacante, a gente tem a opção do Ronaldo Mendes realmente começar esse jogo. Por quê? A questão física dele não foi o que preocupou, né? Eu perguntei isso à comunicação do CSA. O atleta, ele foi poupado contra o Asa porque ele estava com risco, né? Ele fez o exame e no exame deu o CK, né? Deu o risco que ele poderia ter uma lesão contra o Asa. Mas aí por isso ele foi poupado, mas ele também está bem fisicamente, fez alguns trabalhos na academia. E aí quem eu acredito que deve ser poupado é o Dudu Figueiredo. Por enquanto ele está aqui na nossa provável escalação, ele que é o camisa 10, vencendo dos destaques. E ali como colocação, ou se Ronaldo Mendes ou se Dudu Figueiredo, né, um desses dois acabar sendo poupados, quem deve entrar no lugar é o Buba, que essa foi a formação ali base do jogo passado. E ali no ataque a gente deve permanecer com o mesmo ataque. Matheus Souza em uma ponta, Ciel mais avançado, ou também, né, fica ali a desejo do Itamar se ele vai ou não poupar o Ciel. Mas é um CSA que tem um elenco um pouco mais limitado, não fez grandes mudanças ali, não fez grandes testes durante esse início de campeonato alagoano e que deve manter essa mesma base. A mudança certa é a saída do Marlon e a entrada do Ramon. O resto vai ficar ali a critério do técnico Itamar. E aí, com a saída do Marlon, o CSA perde o zagueiro que faz gol, né? Ele fez gol já de cabeça na cobrança de falta. Do Figueiredo, ele foi lá e fez escanteio, gol, né? De escanteio, bem lembrado. E aí, perde essa qualidade. O setor de meio de campo do CSA tá interessante, porém, contra a equipe do Asa, óbvio que também teve mais dificuldade por conta do nível também do Asa, que é melhor do que as outras equipes que o CSA enfrentou, e não teve já naquela partida o Ronaldo Mendes. O Arne acredita que o Ronaldo também será poupado dessa partida. Vamos aguardar para ver. Mas ele tem o Kailan, cara, tá com um pulmão que é brincadeira, porque eu vejo o Kailan... Menino novo aguenta. Pois é. E eu vejo ele jogando muito bem, porque tem o momento que ele faz parte ali, fica quase como 3 zagueiros na saída de 3 da equipe do CSA, participa muito bem no setor de meio de campo e aparece também. A única grande oportunidade que o CSA teve na partida contra o Asa foi uma jogada do Kailan. Ele faz o lançamento para o Ciel vem pelo lado esquerdo de ataque, se abaixa um pouquinho para poder fazer o cabeceio, a bola passa tirando tinta lá do poste direito do goleiro da equipe do Asa. Foi a grande oportunidade da equipe do CSA, volto a dizer, construída pelo Kailan. Dudu Figueiredo na última partida não foi tão bem como foi nos outros jogos, né, Natália? Foi mais abaixo, ele que vinha se destacando não só na formação ali de jogadas, né, fazendo esse papel mesmo de meio atacante, mas principalmente nas bolas paradas, então ou cobrança de falta, ou cobrança de escanteio, nos lançamentos também na grande e pequena área, era onde ele estava tendo ali cada vez mais destaque, e contra o Asa o CSA foi mais abaixo mesmo, né? Então ele não teve não foi um destaque da partida, né? O CSA como um todo não teve um destaque na partida, e a expectativa é que para esse jogo o CSA possa trazer esse diferencial. Quando a gente ter um meio de campo mais participativo, um ataque do CSA mais participativo também, e uma defesa que acabe não sofrendo tanto durante o jogo.
Isso aí. Então, agora lá no setor de ataque tem o Matheus, que é um cara que vem agradando, tá ali no seu feijãozinho com arroz. Tem o Ciel é o cara. 43 anos de idade, mas me parece o cara melhor fisicamente na equipe do CSA. Porque na hora que necessita, Natália, ele tem pique. Ele chega bem. Ele vem, é o que a gente já esperava, né, do Ciel, que ele fosse trazer esse diferencial, que ele fosse trazer também toda essa bagagem que ele tem no futebol. E ele sendo um desses líderes que o CSA tem dentro de campo, já que o CSA tem um elenco que é bastante jovem, um elenco bastante reformulado também. Tem algumas dessas peças que têm uma experiência a mais para estar chamando um pouco mais da responsabilidade. Então é um Ciel que já teve oportunidade, muitas vezes ali, né, usando a braçadeira de capitão. É o Ciel também que passa ali instruções para os companheiros, que bate pênalti, mesmo que não converta, mas chama a responsabilidade para bater pênalti. Então traz esse diferencial durante o jogo, Orlando. É isso aí. Aí do outro lado tem o Buba. O Buba apagadinho demais no último jogo, cara. Acho que com o CSA todo apagado, pelo menos com o CSA todo apagado, eu não esperaria que fosse o Buba que fosse destacar. Acho que ainda tem esse outro fator também. O CSA não foi bem, na realidade, contra o Asa, jogou bem abaixo daquilo que se imaginava. Mas, cara, entrou no lugar do Ronaldo, velho. Devia ter entrado com um pouquinho mais de vontade, sei lá. O CSA, muito embora que a gente terminou a temporada dizendo que o CSA precisava ganhar a confiança do torcedor, ganhar a nossa confiança também, enfim. Montar um time do zero não é fácil. E o CSA a gente entende que precisa de algumas peças. Óbvio que esse time não será o time da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o CSA precisa se classificar entre os 4 primeiros colocados e é muito difícil que o CSA não alcance isso. A expectativa é que o CSA vai garantir essa classificação sem muita dificuldade. Pelo menos do que a gente está vendo momentaneamente da competição. Um CSA que nesses 3 jogos segue invicto, então venceu 2 partidas, empatou 1 e amanhã vai para esse jogo contra o Muricy. Querendo também garantir essa vitória para você trazer até uma confiança a mais, já pensando no clássico do final de semana. Então o CSA que já está nesse momento fazendo algumas matemáticas, porque sabe que se garante uma vitória, dependendo do resultado do clássico, já pode também encaminhar uma classificação. E aí depois vai faltar garantir ali qual será a posição, né? Como que vai terminar essa formação do G4 do Campeonato Alagoano. Mas é um CSA que deve se classificar aí sem muita dor de cabeça, né? Diferente do que foi em alguns anos anteriores, do CSA passando o sufoco para se classificar no Alagoano. Nessa temporada a expectativa é que o CSA avance para a próxima fase e quem sabe chegue até com uma moral maior, né, nesse mata-mata, com um favoritismo maior também para garantir essa classificação. A briga é para ser o primeiro ou para ser o segundo colocado. O CSA joga contra a equipe do Muricy, vem de um empate e precisa da vitória até para poder chegar no clássico com mais moral, Natália. Senão chega com um pouquinho de desconfiança. Olha, empatou contra o Asa, empatou com o Muricy ou perdeu para a equipe do Muricy. Então vencer também é o fundamental para poder chegar com moral elevada para o clássico do próximo sábado às 4 da tarde no estádio de Repelé. Foi como eu disse, o CSA ele precisa dessa vitória também com o Muricy para trazer essa tranquilidade. Você já adianta também, né, uma questão ali de classificação. Você também já melhora ali até o humor do torcedor, que vai ficar mais motivado para estar indo para o clássico, estar no Rei Pelé, né, para estar acompanhando ali de perto das arquibancadas do Trapichão. Então isso tudo já traz essa movimentação maior. É claro que o torcedor agora está pensando já principalmente no clássico, só que o CSA está indo naquela, jogo após jogo, pensando primeiramente no Muricy para garantir essa vitória, garantir esses 3 pontos, depois pensar no clássico das multidões, que a gente sabe que é uma parte afora ali do campeonato. Né? O clássico é clássico, tem tudo isso de ser diferente, ter esse diferencial e com certeza vai ser uma semana bastante decisiva para o CSA, já pensando em classificação. A essa altura do campeonato, Rafael Tendori já está preparando a sua pré-eleção para amanhã no vestiário, né, cara? Porque até então deu certo. Ele chegou em 2 partidas e o CSA venceu uma, empatou outra no clássico contra a equipe do Asa, agora joga contra a equipe Muricy. Lembrando, toda a rodada acontece nessa quarta-feira, você acompanha com o Timaço na Rede Gazeta de Rádio. Onde você vai estar, hein, Natália? Eu ainda não sei. Não Orlando. sabe ainda? Eu ainda não sei onde eu estarei. De Deus, né? Mas eu espero que seja no estádio Rei Pelé. Ou acredito que você vai estar, ou pela TV ou pelo Timaço. Então, acredito que vai ser que pra esse eu vou estar na TV naquela visão privilegiada. Né? Porque o Rei Pelé é cheio de camarotes, mas a gente lá na nossa cabine de transmissão, a gente tem aquela visão privilegiada lá de cima do estádio, que a gente consegue ver o campo todinho, que a gente com certeza vai ver a grande festa também do torcedor. E a expectativa é essa, de estar lá no estádio Rei Pelé, fazendo esse grande trabalho, uma grande cobertura
para estar trazendo aí as maiores emoções do que vai acontecer nesse clássico das multidões, o primeiro clássico das multidões e talvez o único. A gente não sabe ainda como é que vai ficar essa classificação, mas tem que aproveitar enquanto a gente tem clássico, porque a gente sabe que CSA e CRB, CRB e CSA é um confronto à parte que traz muita emoção. Natália, tu já gosta de um camarote, né, Natália? É, rapaz, a Natália aqui não perdoa um show sendo bom, ela faz questão de ir, cara. E aí no jogo ela tá falando de camarote, por isso que eu tô criando essa brincadeira, Natália. Camarote é sempre bom, mas a gente gosta também de estar no meio da galera. Isso vale pra show, isso vale também pra jogo, que ali no meio da galera é sempre animado também. Principalmente no jogo também, Natália, porque você é ali à beira do gramado, você consegue ter uma visão muito mais privilegiada. Às vezes tem detalhe lá que só quem tá lá pertinho mesmo é que acompanha, né? Com toda certeza. Ali você fica ligadinho em muita coisa, né? Você fica ligadinho não só no jogo, você fica ligado também de como é que tá o emocional dos técnicos que estão ali na beirada de campo, dos jogadores que estão sendo cotados ali para entrar, que estão fazendo aquele trabalho de aquecimento. Então são muitos detalhes que a gente só consegue perceber quando tá ali na beira de campo. São maneiras diferentes da gente acompanhar o jogo. Acompanhar da televisão, acompanhar do estádio, das arquibancadas, acompanhar de dentro de campo, acompanhar também da nossa cabine. Todos ali têm um emocional diferente. Valeu, então. E eu quero convidar você, então, para acompanhar a nossa super jornada esportiva nessa quarta-feira pela Rede Gazeta de Rádios, já a partir de 6 da noite, quando a bola rolar às 7 da noite. Rogério Costa vai contar para você todas as emoções de Muricy jogando contra a equipe do CSA. E às 8 da noite, no estádio Rei Pelé, tem o CRB contra a equipe do Cruzeiro, com a narração de Luciano Barbosa. E a gente quer contar com a sua audiência pela Rede Gazeta de Rádios. Valeu? Quero abraçar também você que esteve conosco aqui no nosso programa, no nosso Timaço na TV, aqui na capital alagoana, pela TV Gazeta, pela TV Gazeta News, canal 525, também pelo nosso YouTube. Natália, grande abraço, bom descanso. Amanhã tem mais, Natália. Um grande abraço, Orlando, uma ótima noite para você, um grande abraço também para todos os nossos telespectadores. A gente fica aguardando, já ansioso, a gente vai dormir hoje ansioso, sabendo que amanhã tem rodada do Campeonato Alagoano, sabendo ainda mais com uma semana muito decisiva de Clássico das Multidões. E eu gosto, né? Mais um dia de trabalho topado, graças a Deus. Fazer o que gosta é o que eu mais gosto de fazer. Um grande abraço para você que esteve conosco, amanhã tem mais, viu? Lembrando que logo cedo tem o Bom Dia, trazendo todos os detalhes. Aí, a partir de 1 da tarde a gente tem o Gazeta Esporte e a partir de 6 da noite a nossa super jornada esportiva com a Rede Gazeta de Rádios, mas a partir das 8 da noite a gente também vai estar aqui com você no Timaço na TV. Valeu? Grande abraço para todos, eu fui!